Bom dia pessoal, tá joia, né? Então vamos fazer hoje uma aula de revisão sobre o assunto derivadas de funções de várias variáveis e integrais múltiplas, né? Então nós vamos começar. Então hoje é uma aula de revisão para a nossa prova de E3, né? Então, sobre derivadas de funções de várias variáveis. E integrais múltiplas. Pois bem, o nosso primeiro assunto é esse aqui. Antes de começar sobre derivadas de funções de várias variáveis, eu vou fazer uma pequena revisão sobre derivadas de função de uma variável. Foi visto em cálculo 1, né? Foi visto em cálculo 1, semestre passado. Nós vamos ver agora algumas regras de derivação de funções de uma variável que nós vamos precisar nós vamos usar, né, para nossas derivadas de funções de várias variáveis. Então, derivada de f de x, né? Então aí f de x vezes a f de x, né? Então, uma variável. É que essa variável é a variável independente, né? A gente fala a verdade, são duas variáveis, né? Y igual a f de x, né? Y depende de x, mas na verdade são duas variáveis, uma dependente e uma independente, mas a gente chama de função de uma variável porque tem apenas uma variável independente. Então vamos ver primeiro, então vamos ver algumas regrinhas, vamos ver a regra da potência. A derivada de x a n, ó, a símbolo aqui de derivação lá no cálculo 1, essa linha significa para derivar. Então, a derivada de x elevado a uma potência é n, x a n menos 1. Então, vamos supor, como exemplo, vamos supor que tem uma função f de x, não polinômio, tá? 3x a quarta menos 2x ao quadrado menos 5. Então, a sua derivada vai ser, ó, então a potência vem multiplicando aqui no coeficiente, né? Então vai ficar 3 vezes 4, 12, x, 4 menos 1, 3, menos 2 vezes 2, 4, 4, x elevado a 1, né? Essa potência não precisa colocar, menos 5, a derivada de uma constante é zero, foi vista em cálculo 1. Então tá aqui a regra da potência, né? Nx é menos 1. Então essa é a primeira regra. Vamos ver aqui do lado. Agora nós vamos ver a regra do produto. A regrinha bem simples, mas nós vamos precisar lá na frente. A revisão aqui é rápida. A regra do produto é, se eu tiver duas funções, u que depende de x e outra função v que também depende de x, né? E a gente vai indicar, chamar apenas de u, vai ficar implícito, né? Que u é de x, né? Eu vou chamar só de u. O de x eu vou chamar só de u, v de x eu vou chamar só de v. Na hora que eu vou fazer a regra do quociente, eu vou fazer o mesmo. Então, u vezes v, a derivada, né, de um produto, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como exemplo, rapidinho, vou usar aí um exemplo bem simples. Vamos contar os exemplos aqui. Vamos pegar a função f de x igual a x à quinta seno de x. Então a sua derivada vai ser, então isso é um produto de duas funções, uma função
uma função P igual a x à quinta e uma função Q igual a seno de x. Então, na verdade, nós temos um produto, a função f, né, que é uma função única, porém, é uma função ajustada como sendo um produto entre outras duas. Então, que eu posso chamar de P e Q, né, vou chamar de U e vou chamar de V. Então, aplicando aqui a regra do produto, vai ser a derivada da primeira, a derivada de x à quinta é 5x à quarta, usando a regra da potência aqui, vezes seno de x. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de seno, tabela de derivada, né? Segunda tabela, derivada de seno, tabela de cálculo 1, derivada de seno é cosseno. Então, fechou, né? Fechou aí nosso simples exemplo de regra do produto. Bem simples, tudo bem sucinto. Eu não vou me alongar demais aqui nessa pequena revisão, porque vocês viram, né? Eu estou relembrando, né? Eu sei que viram, mas é bom a gente relembrar, que é que a gente vai usar para aqui no cálculo 2 para funções de várias variáveis. Agora a regra do quociente. Então, quociente é uma fração, né? Quociente é uma fração. Então, se eu tiver a derivada, se eu tiver interesse derivada um quociente, né, entre duas funções, né, U e V, é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Vamos supor que eu tenho uma função g de x igual a x 2x sobre seno de x. O tangente pode ser qualquer coisa, só um exemplo simples. Cosseno de x. A derivada, a g' de x vai ser derivada da primeira, derivada de 2x é 2. Derivada da primeira vezes a segunda, vezes cosseno de x, menos derivada de 2x é 2, tá? Menos a primeira sobre a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno sobre a segunda ao quadrado. Logo, g' vai ficar 2 cosseno de x mais, né? Menos ainda mais 2x seno de x sobre cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Então, fechou aí um exemplo sobre a regra do quociente. Agora a regra, fechando agora a regra da cadeia. A regra da cadeia é a derivada de uma função composta. Derivada da composta. Vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a raiz de x e a função g de x igual a seno de x. Né? Então, se eu fazer a composta, vamos supor que eu quero derivar essa função aqui. Ó. É a função p igual a raiz quadrada de seno de x. Então, na verdade, a função p é uma composta entre a seno que foi introduzida aqui no lugar do x dessa raiz aqui da função g. Então, na verdade, a função p é uma f de g de x. Né? Então, qual que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é a seguinte. A regra da cadeia, P'
F, deriva, desculpa, a de fora, mantém a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então essa é a regra da cadeia. Então é F' de G de X vezes a derivada da de dentro. Aqui podemos observar que seno é a função de dentro e o radical é a função de fora. Então a nossa derivada, vou escrever seno como uma potência, na verdade, aqui o expoente é 1, na verdade aqui é seno elevado, né, elevado a 1 meio. Né? Aqui é implícito que é 2, não precisa colocar. E aqui é implícito que é 1. Então, na verdade, uma raiz quadrada é uma potência 1 meio. Foi visto lá no cálculo 1. Então, P' de x vai ser. Então, aqui eu vou aplicar a regra da cadeia embutido com a regra da potência, vista agora há pouco. Não vai ser 1 meio. Né? Aí, ó. Observe, ó. Deriva de fora. 1 meio menos 1. Mantém a de dentro, ó. Mantém a de dentro, lá dentro. Seno, aí eu vou manter. Sem alterar. Não tem alteração nenhuma, ela está aqui normal, ó. A seno eu mantive. A de fora tá derivada, aplicar a regra da potência, né? É a regra da potência, XAN, MXAN menos 1. Então, multiplica cá atrás e a potência diminui 1. Então, a regra da potência, multipliquei aqui atrás, ó. Vem aqui para o coeficiente, aqui fica meio menos 1 vezes. Agora, a derivada da função que está dentro. A derivada de seno é cosseno. Então, tá aí a derivada, né? Nós só precisamos organizá-lo. Então, P' ficou 1 meio, além de seno de x, 1 meio menos 1 dá menos meio, cosseno, logo P' de x vai ser 1. Esse aqui vai para o denominador, porque a potência é negativa, vai para o denominador com a potência positiva. Então, 1 ficou em cima, cosseno ficou em cima no numerador, seno ficou embaixo. E o expoente agora é positivo, que eu mudei de posição. Coloquei em denominador. Logo, P' de x ficou cosseno de x sobre raiz quadrada de seno de x. Então, está a nossa derivada aí. Então, essa é a derivada. Então, fechou a nossa revisão. Vou apagar o quadro. Pois bem, nós vimos nas aulas anteriores, né? O que é função de várias variáveis, observamos o que é domínio de função de várias variáveis, curva de nível, continuidade, limite de função de várias variáveis, vimos como é que é a aproximação, como é que se aproxima, né? O x estendendo a variável x ou a variável y na parte de limite. E agora nós vamos, a prova vai ser sobre derivadas e integrais múltiplas, né? Então, já vou partir para a derivada. Então aqui, vou continuar de funções de várias variáveis. Então, vamos supor que eu tenho uma função, vou começar com duas variáveis. Eu tenho a função z, que depende de duas variáveis. Né? X e y depende de z. Desculpa, z depende de x e y. Né? Vamos supor uma função z igual a 3x ao quadrado y mais x menos y ao cubo. Então, observa que
Z depende de x e y. Então, se eu quiser saber o valor de Z, né, vamos supor que eu queira saber qual que é o terno, né, o terno cujo x vale 1 e y vale 2, qual vai ser o termo que será, né? Quando x é 1, y é 2 e z é quanto? O ponto, né? O ponto. Então, a T0. Então, basta substituir, o z vai ficar z de 1, 2 é 3 vezes 1 ao quadrado vezes 2 menos 1 menos 2 ao cubo. Isso vai dar 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 vezes 2 é 6, menos 1 menos 8. Isso vai dar 6 menos 1, 5, 5 menos 8 menos 3. Então, o ponto P0 ficou sendo 1, 2 e menos 3, né? Vamos supor, mas aí é só para a gente dar uma relaxada aqui, né? Pegar um pontinho referente a essa função aqui, que depende de x e y. Mas suponha que nós tenhamos interesse de descobrir qual a derivada dessa função. A derivada dessa função é uma função, essa aqui representa uma curva, né? Lá no 3D, né? E a nossa derivada é z'. E aí nós temos várias notações, né? Eu tenho que indicar também com qual variável, com relação a qual variável eu pretendo derivar, né? Se eu pretendo derivar com relação a x, eu trato y como uma constante. E se eu quero derivar com relação a y, eu trato x como constante, né? Então vamos supor que eu queira derivar com relação a x, fx. Isso aqui é pedido para derivar com relação a x, a notação. Tem essa notação também. Notação é como que eu escrevo, eu peço a derivada, né? Como que eu denoto uma derivada. Então pode ser assim também. Pode ser assim também. Isso é um del, né? Um D. Chama-se del. Derivada de C com relação a x. Pode ser assim também, D1, e também pode ser assim também, F1. E a gente ainda, vamos supor, né, que eu queira, aí está aqui a anotação que eu estou lembrando agora, tem outras, aí pode, a nossa bibliografia está aqui, né? Então vamos supor que eu queira encontrar Fx. Então a derivada com relação a x, então y é constante. Então y é constante. Então qual é a derivada, vamos supor, qual que é a derivada de 7x à quarta? Eu mantenho 7, né? Então vai ficar 4 vezes 7 vezes x a 3. Então eu multiplico a potência vezes as constantes que estão no coeficiente. Então, como 3 e o y são constantes, eu mantenho e derivo aqui o x quadrado vezes 2x a 1 menos derivada de 1x é 1 e a derivada de y ao cubo, como isso aqui é um número, isso é um número, então a derivada de um número é 0. Então a nossa derivada ficou, então, 3 vezes 2, 6 xy menos 1. Então essa é a derivada com relação a x. Né? Então, porque como a nossa aula é gravada, eu estou um pouco acelerado por causa da nossa revisão, mas como a aula está gravada, você pode voltar a hora que você quiser. Então, por isso que eu estou um pouco acelerado, vou e apago de uma vez o quadro, mas aí você precisou voltar, você volta, você manuseia do jeito que você quiser o seu vídeo. Voltar. Agora vamos supor que eu queira nessa função aqui. Suponha que eu queira encontrar a derivada, suponha que eu queira encontrar f z1
né? Não Z2, né? Relação à segunda variável, né? Z1 é a derivada com relação a x, que é o zx, né? Quando eu estava chamando a função de f, eu coloquei tudo com f, né? Então, o Z1 é o zx, que é a primeira variável, né? Aqui, ó. X é a primeira variável e y é a segunda. Então, o Z2 é o zy, ou seja, a derivada com relação a y. Então, vamos supor que eu quero a derivada com relação a y, eu quero Z2 de 0,1. Z2, 0,1. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu devo encontrar Z2, para depois aplicar o ponto. Então, eu vou derivar primeiro. Primeiro eu vou derivar com relação a y. Então, x eu vou tratar como constante. Então, a derivada de 3x ao quadrado y é como se fosse a derivada de... Qual que é a derivada de 7y? Com relação a y, é 7, né? Derivada de y, aqui a derivada de 7y é 7. Aqui fica 1, ó, aqui é 1. A derivada de 7y é 7, por quê? Porque na verdade é 7y, na verdade é 1. Vem para cá, 1 vezes 7y a 1 menos 1, aplicando a regra da potência. Né? Ou seja, 7y, 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Logo vai ficar 7 vezes 1, logo 7. Né? Então a derivada de 7y é 7. A derivada de 7x com relação a x é 7. Né? A derivada de 100x é 100. Então a derivada de 7y é 7. Então a derivada aqui, isso aqui é número, isso aqui é como se fosse um 7, um 10, um 50. Então a derivada de 3x ao quadrado de y é 3x quadrado. Né? Isso aqui é um número, estou derivando com relação a y. É o que acontece, isso aqui é o que acontece com isso aqui é o mesmo que está acontecendo com este. Ó. 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 Olha, virou 1 e ficou 7. Então, ele ficou a constante. A derivada de menos 1x, menos x é 0. E a derivada de menos y ao cubo é menos 3y ao quadrado. Portanto, aqui é a derivada. Portanto, Z2 de 0,1 é igual a 3 vezes x é 0, né? No lugar do x é 0, no lugar do y é 1, então 0 quadrado, menos 3 vezes 1 ao quadrado. Então, Z2 de 0,1 é 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0. Menos 3, 1 ao quadrado é 1, menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, Z2 de 0,1 é menos 3. Olha. E nós podemos ter também derivadas de ordem superior. Vamos supor que eu tenho aqui a função z de xy igual a x a quarta y a 3 menos 2xy. Um pouco eu queira encontrar, vou chamar de f, tá? Chamar de f. Vamos supor que eu quero encontrar f x. Nós chamamos aqui de derivadas de ordem superior. Xy. Derivadas de ordem superior. Lá no cálculo 1 a gente chama de derivadas sucessivas. No cálculo 1, vamos supor que eu tenho aqui a função f de x igual a 5x ao cubo e eu quero descobrir f
3 linhas de x, né? Então aqui são três derivadas sucessivas, né? Então eu primeiro encontro a filinha, que é o 15, né? 15x ao quadrado, f duas linhas, que é o que? 30x, e f três linhas, 30 porque o 2 aqui, né? E aqui fica 1. A derivada 30x é 30. Né? Então aí a f3' de x é 30. Vamos supor ainda, vamos supor que eu queira, né, a notação aqui é algarismo romano. Vamos supor que é f5. Então a f4 de x, a derivada de 30 é 0. A f5 vai ser a derivada de 0 é 0. f6, a derivada de 0 é 0. E a partir daqui vai dar 0 direto. Para essa aqui, né? Para essa aqui. Se for uma função, vou apagar, tá? Tá gravado. Se for outra função, por exemplo, a função neperiana, as derivadas sucessivas, eu estou falando da função neperiana, que a gente vai usar toda hora daqui a pouco. É até bom a gente começar a dar uma olhada aqui. Supor que fx seja, olha a 2x, né? Então a derivada aqui é o uso da regra da cadeia. A derivada, segundo a tabela, a derivada de olha a x é ela própria. Mas se x for uma função, vamos supor, olha u, função de x, u sendo u de x, então aqui é composta, é u' vezes olha u. Então essa é uma regrinha. Essa é a derivada neperiana da composta. É u' vezes olha u. Então a derivada de olha 2x vai ser u. Essa é o nosso u. Esse é o nosso u. A derivada de olha 2x é derivada é u' olha u. Então é a derivada da de cima, né? Que é a de dentro. Essa é a de dentro. Está na potência. É a regra da cadeia. A derivada da de dentro vezes ela própria. É a derivada da de fora, né? Que aqui se eu chamar a função de dentro é essa aqui, ó. Então eu derivo a de fora, a derivada de ax é ela própria. Vou mostrar aqui, ó. Qual a derivada de olha a u? Segunda regra da cadeia é o seguinte, a segunda regra da cadeia é a derivada de f de x, de h de x, que é f de g de x, é a derivada, deriva de fora, mantém a de dentro, vezes a derivada da de dentro, não é isso? Bom, então aqui, a derivada de olha a u é u' olha a u. Eu vou mostrar aqui, ó. Então qual que é a derivada de olha a u? Mantenha. A u é a função de dentro, né? Deriva de fora, mas a derivada de olha a u é ela própria, né? A derivada de ax é a própria ax, então a derivada de olha a u é ela própria, é a u, vezes a derivada da de dentro, então vezes u'. Mas a gente costuma colocar essa u' aqui atrás, então a derivada de olha a u é u'. Olha, eu estou deixando claro aqui que eu vou usar de uma vez agora em diante, tá? A derivada de Euler a u é u' Euler a u, tá? Aí eu já vou usar de uma vez nas próximas vezes que a gente precisar. Então, assim, essa aqui é a função neperiana, foi vista em cálculo 1 e tudo mais. Por isso que eu estou acelerado aqui. Então, qual a derivada de e a 2x? Como eu sei que a derivada de e a u, a derivada da composta neperiana é u' e a u, então vai ser u', derivada de 2x, 2 e a 2x. Vamos supor que eu queira a segunda derivada. Mantém a constante. Derivada de olha a 2x é o que? A derivada da de dentro. A derivada de 2x, 2 vezes ela própria.
Então essa aqui, por exemplo, eu quero mostrar, essa aqui não vai ter fim nunca. Ficar assim direto, né? A próxima vai ser 8, a terceira vai ser 8, a próxima vai ser 16 e assim por diante. Neste caso, né? Neste caso. Então, assim, talvez o aluno pense, não sempre as derivadas sucessivas sempre vai acabar em zero. Não. Nessas funções, dessas outras funções, não. Então, voltando. Então, o que são derivadas de ordem superior? São mais de uma derivada. Então, vamos supor que eu quero saber o que é isso aqui. A derivada com relação a x, depois com relação a x e depois com relação a y. Né? Então, eu tenho que fazer fx, depois fx, x, e depois f derivada com relação a x, que foi feita aqui, derivada de novo com relação a x, que foi feita aqui, e agora com relação a y. Isso é chamado de derivadas de ordem superior, simplesmente porque é mais do que uma derivada, tá? A maneira de escrever por este exemplo aqui é fxxy, eu posso escrever assim, ó, fxxy de xy, né? Posso escrever f, x é a primeira variável, y é a segunda, então ó, f1, 1, 2, posso escrever como d derivada 1, 2, né? Posso escrever del, derivada com relação a x, derivada com relação a x, e depois com relação a x, e em seguida com relação a y. Então vai ser aqui embaixo, aqui é ao contrário, né? Então vai ser del y, x ao quadrado, e aqui del ao cubo, que são 3 derivadas de, a função chama f, de f, derivada de f, 3 derivadas, né? 2 com relação a x e 1 com relação a y. Então, nessa notação, primeiro é x, depois y. Só que eu leio daqui para cá. Aqui também aqui a leitura é daqui para cá. Uma derivada com relação a x, outra derivada com relação a x, e em seguida uma derivada com relação a y. Então tem essa notação, então tem bastante notações, né? Pois bem, então vamos lá. Então essa é a notação. Pode ser representada assim também. E vamos fazer a nossa derivada então. fx com relação a x, tá? Y é constante, vou tratar y como uma variável e y como constante. Então aqui vai ficar 4 x ao cubo e manter na constante. Menos com relação a x, né? Y é constante, com a derivada de 10y. É 10. Então, com a derivada, então mantém a derivada da constante, do coeficiente vezes a variável, vai dar o 10, né? Vai dar a própria constante. Então aqui é a constante, né? Aqui, este e este é constante, como se fosse o 10, né? Então eu vou manter. E a derivada de 2x, 2yx é 2y, né? A derivada de 10y é 10. 2y, x é 2y, que é constante. Agora, novamente, em relação a x, então vai dar 12. 4 vezes 3, 12, x ao quadrado, y ao cubo, menos a derivada de 2y com relação a x, então isso aqui tudo é constante, né? Então a derivada de 10, derivada de uma constante é 0. Então a derivada de 2y é 0, não precisa nem colocar. E agora, já está pronto as duas derivadas com relação a x. Agora com relação a y, então eu vou tratar x como constante e y a variável. Logo 3 multiplica aqui, 36. X quadrado, y ao quadrado, que diminui 1, né? Então, fechou aí. E a gente pode fazer, né? Fazer calcular, né?
quiser deixar como exercício para você exercitar, você pode fazer aí a derivada de y, y. A gente também pode tratar com D22, F, 2, e assim por diante. Tem várias notações. Né? Usa aí. Continuando com os exemplos com derivada, está apagando. Vamos supor que eu queira derivar, então, nossa, a gente já pediu a conta de exemplo. E aí, vocês querem gravar, né? A gente pode encontrar fx, como pode encontrar fy, nessa função aqui. Vamos encontrar o fx. Fx, então. Bora lá. Então, veja que a nossa função, a nossa f, é x à quarta vezes seno de x ao quadrado y. Né? Então, nós temos aqui, então, como nós temos x aqui, se fosse a derivada, a f fosse 10 seno de x, né? A f' mantém a constante, né? E deriva a função, né? Mantém o coeficiente da função, então 10, derivada de seno é cosseno. No caso de função de duas variáveis, se a f fosse a nossa f de xy, fosse y seno de x, e eu tivesse interesse de encontrar fx, aliás, a anotação aqui, a gente não usa a linha, essa anotação do cálculo 1, tá? Da agora, na cálculo 2, a gente tem que indicar em qual variável a gente deve derivar. Então, vamos supor, é aqui assim. Na hora que a gente mistura, porque a gente vai e volta o tempo inteiro lá no cálculo 1, cálculo 2. Então, a derivada de fx aqui, ó, como y é um número assim como aqui foi, ó, eu mantenho y é um número, porque a derivada com relação a x eu trato y como constante. Então, essa derivada vai ser y é constante, ó, mesmo raciocínio, derivada de seno é cosseno. Então, se a função f for y seno de x, a derivada fica y cosseno de x. Neste caso, como aqui eu quero derivar com relação a x, e nós temos x aqui no coeficiente, tem lá também, então nós vamos aplicar então a regra do produto, que é um produto entre duas funções, né? Outra coisa que acontece aqui é que na hora que eu for derivar a função seno, a senoide, observa que a seno aqui, nós temos uma outra função aqui dentro do argumento da seno, que é x ao quadrado y. Então, nós temos uma outra função aqui, não é só seno de x, é seno de x quadrado y. Então, é composta. Então, na hora que eu for derivar a seno, eu vou lembrar que a seno é composta com a x quadrado y. Então, nós temos aqui, então, a regra do produto. Dentro da regra do produto, eu vou ter aqui a regra da potência, por causa do x à quarta. E, além disso, quando eu for derivar a seno eu vou usar a tabela de derivação, né? A derivada de seno eu vou lembrar que é cosseno. E, além disso, eu vou aplicar a regra da cadeia quando eu for derivar a seno. A regra da cadeia com a x ao quadrado y sendo a função de dentro. Lembrando que a regra da cadeia é composta, né? É composta. Então aqui a derivada vai ser a derivada da de fora com a de dentro inalterada vezes a derivada da de dentro. G'. Essa é a regra composta. Bora lá então? Então a regra do produto.
A regra do produto foi vista agora. Derivada do primeiro vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vou aplicar. Derivada. Vou usar aqui a notação simples de cálculo 1. Derivada da primeira, só para a gente não embolar. Vezes a segunda, mais a primeira. Essa é a primeira, essa é a segunda. Vezes a derivada da segunda. Pronto, tá aqui. Então, fx vai dar 4 x ao cubo seno de x ao quadrado y mais x à quarta vezes essa derivada. Então, é a derivada dela de fora, seno é de fora, então vai ser cosseno, derivada de seno é cosseno, mantém ali dentro, então x ao quadrado y mantém, vezes a derivada da de dentro, que é essa aqui, ó. Qual a derivada de x ao quadrado y? Como a derivada com relação a x, eu trato y como constante. Então, a derivada de x quadrado y vai ser 2xy. Aqui o 2 cai aqui atrás, né? E 2 menos 1 é 1 e mantém o y. Deixa eu ver se dá para organizar aqui. Então, a nossa fx vai ser 4 x ao cubo seno de x ao quadrado y mais x à quarta vezes 2xy, então vai dar 2. X à quarta vezes x a 1 dá x a 5, y cosseno de x ao quadrado y. Fechou. Aí então a nossa derivada dessa função f de x. Aqui, vamos apagar. O pano, né? Lá no cálculo 1, no cálculo 1 nós sabemos que uma aplicação importantíssima da derivada é que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto desejado. Vamos colocar uma curva aqui, né, no plano cartesiano. Aqui a curva. Né? E vamos supor que eu quero encontrar qual é a reta que passa tangente a essa curva aqui, nesse ponto x0. Então, eu quero encontrar essa reta aqui. Quem é ela? Basta eu derivar essa f aqui. Eu derivo e aplico esse ponto x0, que eu vou encontrar, né, o coeficiente angular. Eu vou poder determinar essa reta, porque eu vou ter o coeficiente angular dessa reta que passa tangenciando essa curva aqui, ó, nesse ponto que eu quis, nesse ponto indicado aqui. Então, essa é uma das aplicações de derivada, né? Além de outras, né? E aqui, nas funções de várias variáveis, como nós vimos, nós temos aqui, não é uma curva, né? São figuras tridimensionais, né? São cones, cilindros, né? Sólidos, né, no caso, né? Então, a derivada aqui, na função de várias variáveis, é claro, sempre indicando com relação a qual variável, né? Qual variável, a derivada é a reta, o plano
a derivada de uma curva, de um sólido, é o plano que passa tangente ao sólido no ponto indicado, né? Então a derivada é os coeficientes, a função, né? A função que representa o plano tangente ao sólido no ponto indicado, né? Pois bem, então vamos supor que nós vamos usar então nós podemos determinar o plano tangente. Eu fico aqui limitado de desenhar essas figuras, né? Talvez eu consiga, não sei. Vamos supor que eu tenho aqui esfera, né? E eu quero determinar o plano que passa tangenciando essa esfera, né? Nesse ponto aqui, ó, que é o ponto em que esse plano passa tangenciando essa esfera. Então isso aqui é um exemplo feito extremamente a grosso modo. A figura também está muito ruim, né? Mas nós temos aqui no nosso livro, as curvas estão bem feitas lá, são tudo muito bonitinho. Nós temos também o GeoGebra, que você pode baixar e aplicar, né? Como foi feito na aula anterior, eu mostrei no GeoGebra a curva, né? o sólido, mostrei o plano passando tangente no ponto pedido. Pois bem, não está desenhado aqui, mas não está muito bom, mas é só para a gente, a grosso modo, rusticamente, imaginar isso aqui. Então, como lá no cálculo 1, a derivada é o coeficiente angular da reta que passa tangente à curva no ponto indicado. Aqui na 3D, a derivada a gente encontra então um plano que passa tangenciando ao sólido no ponto indicado, né? Então basta a gente usar essa formulazinha aqui. Então essa formulazinha aqui, a gente pode determinar. Então, nós precisamos, é preciso falar com qual ponto, tá? Tem que determinar quem é o nosso ponto P, x0, y0, z0, tá? Tem que falar. Então é z menos z0 igual a fx, x0 a derivo, né? Observa que isso é uma derivada com relação a x, depois aplica o ponto, vezes x menos x0, né? Aqui eu ponho o valor de x do ponto, mais a derivada com relação a y, x0, y0, aplica o ponto e menos y0. Joia. Então vamos supor. Então, vamos ver um exemplo. Então, exemplo. Encontre o plano tangente. Deixa eu ver aqui. Encontro o plano tangente de z igual a x0, y no ponto z0, 2, 1. No ponto 2, 1.
Então isso aqui é tranquilo. Vou ver se está gravando aqui tudo ok. Tá. Tranquilo aqui então, né? Opa, z quadrado, x ao quadrado, y.21. Tá aqui então o nosso enunciado. A fórmulazinha está aqui. Então é isso aí. Então vamos ver a nossa resolução. Então vou anotar aqui. Vou apagar aqui plano tangente. Então nós queremos o plano que passa tangenciando a função z, que é x ao quadrado, y, o ponto z0, chamado de P, tá? P. Ponto P, tá? Desculpa, eu prefiro o ponto chamar de P. O ponto P21. O ponto P21. Joia. Então a nossa solução é. Qual que é a nossa solução? Tranquilo demais aqui, viu? Só aplicar a fórmula é bom demais, né? Então, se eu tenho o ponto 2,1, valor de z referente ao ponto 2,1, nós vamos chamar de z de 0 de 2,1, substituir o 2 e 1 na função, tá aqui. Então, é 2 ao quadrado, né? Z0 é o valor correspondente de z referente ao ponto, tá? Então, isso aqui é o x0, isso aqui é o y0, e o z0 não deu lá, mas é fácil descobrir, basta substituir o x0 e o y0 na função original. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 1, 4. Pois bem, nós estamos organizados. Então, esse aqui já está ok. Essa parte aqui já está resolvido. Pronto. Agora, fx. Quem é fx? Fx é a derivada da função original com relação a x. Essa aqui é a nossa f de xy, gente. Tá? A nossa f de xy. Z é f de xy. Tá? Então ficou. Aplica aqui, né? Primeiro derivo, depois eu aplico o ponto. Então a derivada com relação a x vai dar 2 x a 1y. Não precisa pôr esse 1, tá? Aplicando a regra da potência lá, y é constante, mantém, tá? Agora, aplicando fx de x0, y0, que é igual a fx. Quem é x0 é 2, quem é y0 é 1. No caso, é 2 para x e 1 em y na derivada. Então, isso aqui ficou 2 vezes x é 2, vezes y é 1. Logo deu 4. Então, esse aqui também está resolvido. Coincidentemente, também deu 4. Esse aí, eu peguei uma. Se eu pudesse. Eu podia ter pegado até outro exemplo, para não dar problema. Aí baixar que vai dar 4 direto. Não, senhor, é porque está coincidindo aqui. E eu acredito que esse fy aplicado no ponto também vai dar 4. Então eu escolhi uma função muito boa, parecendo que sempre vai dar o mesmo resultado. Não vai dar o mesmo resultado, não. Presta atenção, faz a conta direito e atenção. F, bora ver. Derivo com relação a y. Qual a derivada da função com relação a y? A função está aqui, ó. A nossa f com relação a y. X ao quadrado, y é x ao quadrado. Aqui é constante. Qual a derivada? Qual a derivada de 10y com relação a y? É 10 com relação a y. É 10. Porque 10 é constante, mantém a constante. Então, qual a derivada de x ao quadrado y?
é x quadrado, como se fosse 10. Isso aqui é um número. Então vai ficar x ao quadrado. Agora, fy do ponto x0, y0. Mas quem é fy? Quem é x0? x0 é 2. Quem é y0? y0 é 1. Substituindo. No lugar do x eu ponho 2, no lugar do y eu ponho 1. Na derivada, com relação a y, tá aqui ela aqui, ó. No lugar do x eu vou pôr 2, então fica 2 ao quadrado. No lugar do y eu ponho 1, não tem y, então não substituo. Logo, 4. 4, então deu 4. Esse aqui também está resolvido. Também deu 4. Então esse aqui deu 4. Esse aqui deu 4. E esse aqui deu 4. Coincidentemente, todo mundo deu 4. Ficou um exemplo um pouco pobre. Coincidentemente, deu tudo 4. Provavelmente, isso é um coincidente, nenhum deles dá o mesmo resultado. A maioria das vezes, nenhum deles dá o mesmo resultado. Nesse aqui, os 3 deram 4. Então, tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, vai ficar, agora é só substituir. Z menos 4 igual a 4x menos x0. Quem é x0? 2. Mais 4. Quem é y? Menos y0. Quem é y0? 1. Muda esse 4 aqui, eu multiplico, ó. E esse 4 vai para o lado direito. O z vai ficar 4x menos 8 mais 4y menos 4. Passa esse 4 para o lado direito, mais 4. Aqui é 0. Logo z. Esse é o plano tangente. Ficou 4x mais 4y menos 8. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? O plano tangente ao sólido ou curva, né? Ou curva lá no 3D ao sólido, ao sólido. Esse é o plano tangente ao sólido. Fechou. No ponto P2, 1 e o referente a y aqui deu 4. No ponto P2, 1, 4. Beleza? Daqui a pouco eu vou fechar a aula agora, que ficou grande, vou começar outra agora. Eu vou continuar nossas derivadas, tá? E vamos falar sobre derivada implícita, vou fechar a derivada e vou começar já integrais múltiplas. Obrigado, tchau, fica com Deus. Tomara que ele tenha, como eu falei, falei rápido, eu sei, né, a revisão de várias aulas, a revisada aqui, faça os exercícios, né, a revisão aqui está sendo, até agora, foi mais de 10 aulas, essa revisão que eu fiz aqui, de menos de 1 hora, é referente a mais de 10 aulas, porém, eu fui aqui sucinto, não me alonguei, porque foi a matéria já vista, uma revisão para a nossa prova dia 3, e mais que está gravado também, você pode voltar a gravação na hora que você quiser. Obrigado, tchau então. Fica com Deus, eu vou voltar agora com continuação sobre derivadas e vou continuar com integrais múltiplas.